João 19, versículo 14 ao 19. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada. João 19, versículo 14 ao 19, que diz assim: E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas, a sua, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Palavra do Senhor. Levante a tua mão direita comigo e vamos dizer assim: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Pode assentar no nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, todos nós já aprendemos, já ouvimos as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, e compreendemos que a primeira coisa a fazer para tornar-nos discípulo de Jesus Cristo é tomar a nossa cruz. A primeira coisa que alguém faz para se tornar discípulo de Jesus é pegar a sua cruz. E a cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, mas mesmo sendo símbolo de sofrimento, é um sofrimento que é transformado em vitória. Quando nós olhamos, nós vamos perceber que mesmo assim ela tem um peso. A cruz pesa. A cruz pesa. E olhando para a estrutura visível, nos dias em que Cristo andou por sobre essa terra, nós vamos perceber que a história mostra que o Império Romano utilizava-se de 4 tipos de cruz para a crucificação. Quantos tipos? 4 tipos de cruz para a crucificação. A primeira cruz era chamada de cruz imissa ou cruz latina. Essa cruz, ela tinha um formato de T, só que era um T minúsculo. A segunda cruz era chamada de cruz comissa. Essa cruz, ela tinha um formato de T também, mas um T maiúsculo. A terceira cruz era chamada de cruz decussata. E essa cruz também, ela é bem particular, porque ela tinha sua forma na letra de X, e ela é também conhecida como a cruz de André. Jesus foi crucificado na cruz latina. Jesus foi crucificado na cruz latina. Eu citei aqui apenas 3 cruzes. E nós vamos perceber que ela tinha 2 partes, uma horizontal e uma vertical. A parte horizontal da cruz que Jesus levou, ela pesava cerca de 50 quilos. Um saco de cimento hoje tem 50 quilos. Para você ter uma ideia do peso só da parte horizontal da cruz que Jesus levou sobre os seus ombros,
tente colocar nos ombros um saco de cimento e saia andando. E veja até onde você consegue chegar com 50 quilos sobre os seus ombros. A parte vertical da cruz, ela pesava cerca de 80 quilos. A parte mais pesada ficava cravada no solo. A estrutura completa da cruz, a cruz latina, conhecida como a cruz de Cristo, a cruz em que Cristo foi crucificado, na sua totalidade pesava 130 quilos, juntando a parte horizontal com a parte vertical. Então, a primeira coisa que é fácil nós compreendermos acerca da cruz aqui, é que a cruz pesa. Repete comigo, a cruz pesa. Só o lado de cá, diga, a cruz pesa. Só o lado de cá, por favor. É fácil compreender que a cruz pesa. E essa verdade na nossa vida espiritual, ela não é diferente. Na nossa vida espiritual, ainda ela traz um detalhe, que não basta apenas eu tomar a cruz, não basta apenas eu pegar a cruz, eu tenho que levantá-la, colocar sobre os meus ombros e ainda assim levá-la. É preciso levar a cruz após Jesus, porque Lucas 14, 27 disse o nosso Salvador: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a primeira coisa para se tornar discípulo de Jesus é tomar a cruz, pôr sobre os ombros e com ela seguir o Salvador, seguir o Mestre, seguir a Cristo. E o discípulo, ele é um aluno. O discípulo é aquele que aprende com o seu Senhor, na companhia do seu Senhor. Não é um aluno online que aprende de longe. Não, nenhum discípulo aprende a longa distância. O discípulo, ele aprende perto, no dia a dia, acompanhando, vendo o gosto, o prazer do seu Senhor, aprendendo com a fala, aprendendo com os erros alheios, com as parábolas que o mestre traz. E nós percebemos que esse discípulo, ele vai aprender com Cristo à medida com que ele caminha com o Senhor. E um versículo antes, versículo 26, Jesus diz: se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai, escute isso, e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A cruz tem peso, irmãos. Jesus está dizendo isso a uma grande multidão, como afirma o versículo 25 de Lucas 14. E você vai ver o peso da cruz quando seus familiares começam a requerer a sua presença. Agora não sai da igreja, agora é só Jesus. Onde é que você vai? Eu vou para a oração. De novo? Mas você não foi ontem? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai sentir o peso da cruz na hora que a sua casa começar a requerer sua presença. Quando seus amigos começar a requerer sua presença naqueles antigos lugares que você frequentava antes de ser chamado por Jesus. Você vai sentir o peso da cruz quando eles lhes constranger, dizendo que servir a Jesus não é assim. Quando eles olham para nós e dizem: não, isso não é seguir Jesus não. O Jesus que eu conheço não precisa fazer desse jeito não.
Você vai sentir o peso da cruz quando a visão deles, a idolatria e o estilo de vida deles forem agora reprovados por você, e você começar a olhar para ele e dizer: eu aprendi que isso é pecado, eu aprendi que isso é errado, eu aprendi que Deus não se agrada disso. Você vai começar a sentir o peso da cruz, porque eles vão se levantar contra você dizendo: aí, agora quer ser melhor do que nós, comia na nossa mesa, fez coisas piores do que eu, e agora está dando um de crente, agora quer ser melhor do que eu. É o peso da cruz. E Jesus disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, filhos, mulher, você vai aborrecer por causa do peso da cruz inúmeras as vezes até Jesus voltar. Você vai aborrecer muita gente por causa da cruz inúmeras vezes até a trombeta tocar, porque alguém sempre vai requerer você do lado de lá. Mas Jesus diz: mas eu já te chamei. Olha para quem está do seu lado, diga: não adianta fugir de Jesus, irmão. Você é dele. Você pertence a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vão dizer que o seu zelo, o seu temor, sua santidade, essa alegria toda que você tem está incomodando. Vão aborrecer de você. Vão dizer: agora você não participa mais das nossas festinhas. Eles não entendem que você está cumprindo aquilo que Jesus disse, que aquele que não aborrecer pai, eita glória, por amor de mim. Eles não entendem que é por amor a Cristo. Eles não entendem que é por causa de Cristo que você diz não para um passeio só para estar aqui. Nós não estamos aqui por causa de detalhes concernentes à nossa chamada ao ministério. Nós estamos aqui porque nós entendemos que levar a cruz é renunciar a si mesmo. E todas as vezes que eu me apresento no lugar, mesmo quando eu não quero estar, eu estou dizendo para o meu mestre: a cruz ainda está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda levo a cruz que eu tomei no dia que eu recebi o Senhor. A cruz ainda está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tem dia que você chora. Tem dia que o desespero é tão grande que dá vontade de você chutar o balde e dizer: eu vou jogar essa cruz para lá. Mas na hora que você lembra daquela voz que diz: aquele que não aborrecer a sua própria vida, mesmo chorando, quer adorar, faltando tudo, quer adorar. Você aborrece a própria vida por amor a Jesus Cristo. É o peso da cruz. A cruz pesa. Olha para quem está do lado e diga: a cruz pesa, irmão. Você sentirá o peso da cruz. Eles vão se afastar de você. Eles se afastam de nós. E agora há pouco, um homem, a mulher que tinha 10 amigas, 20 amigos, se vê sozinho. Agora não tem ninguém. O celular não toca. Ninguém te chama para sentar mais à mesa. E quando alguém pensa: vamos chamar ele, alguém diz: não adianta não. Vai vir não, agora é crente. Vão se afastar de você. Vai ter dia que você vai dizer: eu não entendo, eu achei que eu ia entregar minha vida para Jesus, o negócio ia ser mais fluido. É porque no começo a gente não entende o peso da cruz. Mas eu quero lhe dizer que essa cruz que você tomou, ela tem propósito. Essa cruz que tu leva, o final é diferente. Em alguns momentos vão até dizer:
que você ficou fanático, que você enlouqueceu, que você inculcou, que não é assim que serve a Deus, porque tem gente que serve, diz que é crente, e serve de um jeito assado, e serve de um jeito, e ninguém se sente condenado, é porque eles não entenderam. A cruz deles parece que é de isopor, mas a cruz que nós tomamos de Cristo pesa. A cruz que nós tomamos de Cristo tem peso, mas tem propósito. Mas eu digo, irmão, nessa noite, que esse Jesus, ele já tinha nos avisado, ele já tinha nos alertado. Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer à terra paz. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Eu não vim trazer paz a essa terra, eu vim trazer espada. E o que a espada faz, irmão? A espada fere. Repete comigo, a espada, ela fere. A outra coisa que a espada faz, ela corta. A espada. A outra coisa que a espada faz, ela separa. A espada. E Jesus diz, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim separar. Hoje parece que você se vê separado dos seus. Você caminha em direção ao céu, os seus caminham em outra direção. O que foi isso? Outrora vocês caminhavam na mesma direção, mas o que foi? A espada separou. A espada cortou. E o versículo 15, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Versículo 36, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Veja, essa maior luta que às vezes você tem, não é no seu trabalho. Tem gente que até faz hora extra para não voltar para casa. A maior luta que você passa é dentro do seu lar. Porque em vez de alguém dizer assim, eu louvo a Deus por você estar na presença de Deus, alguém diz assim, você ainda segue Jesus? A cruz pesa. Mas o que eu glorifico a Deus mesmo diante desse cenário, é que as mesmas coisas que você ouve, o Espírito Santo de Deus também ouve. As mesmas coisas que você hoje suporta, o nosso Jesus suportou lá atrás. Aguenta firme. No final você vai cantar aquele hino. Valeu a pena esperar. Olha para quem está ao teu lado e diga, vai valer a pena, meu irmão. O versículo 38 diz, e quem toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz pesa. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não aceita caminhar com peso, quem não aceita sofrer por mim, não é digno de mim. Mas se você está sofrendo, e é por causa do seu Jesus, que você engole sapo, que você suporta a afronta, que portas são fechadas só porque você serve a Ele, eu tenho uma palavra para lhe dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena. No lugar da vergonha, Ele vai te dar dupla honra. No lugar do deboche, Ele vai te colocar montado no cavalo. E alguém na frente vai sair dizendo, assim se faz ao homem a quem o rei a honra ele se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Vai valer a pena. Não largue a cruz. Me ajuda aí, fala para umas 3 pessoas, diz, não largue a cruz.
Eu sei que ela está pesada, mas não largue a cruz. Ei, varão, eu sei que a cruz pesa lá, mas não larga a cruz não. Ei, irmã, eu sei que a cruz é pesada para você. Não pode dar nada errado que alguém diz. Você não é crente? Clama Jesus agora. Ela pesa para você, mas eu vou lhe dizer, não largue a sua cruz. Talvez você me diga, pastor, é muito difícil, pastor, para Deus me pedir essa renúncia. É fácil para Ele me pedir para levar uma cruz tão pesada, porque Ele é Deus, pastor. Jesus não podia ter pedido isso para mim. Para Ele é fácil, Ele é Deus. Para Ele é fácil Ele falar, Ele é Deus. Mas o texto que nós lemos no início diz que sendo Jesus entregue para ser crucificado, o tomaram e o levaram. E o versículo 17 diz que levaram Ele em direção ao Gólgota. E quando o levaram, diz a Bíblia, diz que Jesus levava às costas a sua cruz. Jesus também tomou a sua cruz. Eu vou repetir, porque talvez alguém nunca soube que a cruz que você leva, Jesus também já levou uma lá atrás. Só que a nossa, em comparação a que Ele levou, não é nada. Jesus levou as costas e a Bíblia diz que Ele saiu para um lugar chamado Calvário, que no hebraico se chama Gólgota. Jesus levou a sua cruz. E como a cruz latina, a cruz imissa, ela tinha duas partes, a horizontal e a vertical. Como eu disse agora há pouco, a parte vertical, a stipes crucis, já estava cravado no Gólgota, só esperando Jesus com a outra metade. Já estava a parte vertical cravado no Gólgota. Talvez alguém disse, esse aí, quem vai ser pregado aqui? É Jesus o Nazareno. E cadê Ele? Está vindo aí. Sabe por que Ele está vindo aí, irmão? Porque Ele não largou. Louvado seja o nome do Senhor. A parte mais pesada estava fincada, porém a horizontal de 50 quilos estava sobre os ombros de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sai com ela nos ombros em direção ao Calvário. Para quê, pastor? Para nos redimir, para nos dar mais uma oportunidade, para nos livrar da condenação eterna. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o primeiro a levar a cruz do Evangelho. Jesus foi o primeiro e Ele deixou testemunho. Ele pregou e Ele viveu. Ele falou da cruz, mas alguém perguntou. Ele prega, mas não vive. Mas Jesus viveu o que Ele pregou. Ele falou da cruz, mas Ele também tomou a sua cruz. Mateus 27:32 diz que quando saíam pela via dolorosa para fora dos muros de Jerusalém, no percurso encontram um homem. Que homem é este, pastor? Um homem chamado Simão, o Cirineu. A Bíblia vai dizer que esse homem era natural de Cirene. E Cirene, que foi uma colônia grega, a Bíblia vai dizer que foi ele constrangido a levar a cruz.
Ele foi constrangido pelos soldados romanos a levar a cruz de Cristo. Ele vinha do campo, a Bíblia diz, e talvez ele ali de curioso, quem sabe, ele entrou ali para ver o movimento, a agitação. Deixa eu só dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Não é assim? Quando acontece um acidente, a gente vê uma multidão de gente escorada. O que foi ali, mano? O que foi ali? A gente escora, o que foi? Não, o fulano sofreu um acidente aí. A gente fica ali querendo ver também, participar da notícia. A gente é assim ou não é, irmão? O homem é assim. Quem sabe ele entrou e disse: que movimento é isso aí, rapaz? Que barulho é isso aí? Que gritaria? Ele põe o rosto para olhar o que é. Quando ele aparece, o soldado cata ele e diz: leva essa cruz aqui. Alguns dizem que ele ajudou Jesus a levar a cruz. Não ajudou nada. Nunca esteve escrito na Bíblia, e não está escrito que esse homem ajudou. A Bíblia diz que constrangeram ele. Pega essa cruz aí. Ele vinha do campo, ele vê o tumulto, curioso, põe o rosto para frente. O soldado diz: você aí, você mesmo, pega a cruz aqui. Quem sabe Jesus naquela hora tinha caído com o peso da parte horizontal. Pega ele, pega aí, ajuda o homem. Mas não está escrito que ele ajudou. Pega essa cruz aqui e leva. E Marcos 15, 21 diz que esse homem era pai de Alexandre de Rufus, ou seja, era de uma família conhecida. Porém Lucas 23, 26 diz que tomaram-lhe e puseram-lhe às costas a sua cruz. Ou seja, ele não pegou porque quis, ele pegou a cruz forçado. Eu vou repetir: ele não pegou a cruz porque quis, ele pegou a cruz forçado. Tomaram ele, diz: pega. Com essa verdade eu tiro outra verdade, é que tem muitos que estão levando a cruz forçado. Tem gente que está levando a cruz não é porque ama Jesus, é porque está sendo forçado a levar. Mas ele mesmo está dizendo: eu não quero levar. Tem gente que parece que a gente quer mais a salvação dele do que ele mesmo. A gente fica ligando: irmão, vem, irmão, vai ter. Parece que ele está forçado a levar a cruz. Parece que ele pegou a cruz assim: eu só peguei porque me obrigaram, eu só peguei porque me constrangeram. Mas se depender de mim, eu não tinha pego essa cruz. Tem gente que leva a cruz porque foi forçado. Tem gente que leva a cruz forçado. Sirineu. Não estão levando a cruz por amor, nem por prazer, nem para ser discípulo de Jesus. Estão levando a cruz porque foi constrangido a levar. Sustém a cruz obrigado a levar. Não quer segurar a cruz, está levando a cruz porque a esposa diz: não vai não, aí ele vai. O marido diz: não vai não, aí ela vai. Mas quem leva a cruz por amor, irmão, você não precisa nem lembrar ele que tem uma cruz. Ele diz: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Quem está levando a cruz por amor é Jesus aí. Olha para quem está do teu lado e diga: é por amor, irmão, e é com amor. Em Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O versículo inicia dizendo: e dizia a todos, ou seja, essa palavra é para todos. Se alguém quer. Eu não fui forçado, eu quis. Eu não fui obrigado, eu aceitei ser discípulo. Só aqueles que quiseram e aceitaram, levanta a mão e dê glória a Deus. Pois até aqui o Senhor tem te sustentado. O diabo tentou de todo jeito, o mundo tentou de todo jeito, sua carne tentou de todo jeito, mas eu vejo ela nos teus ombros essa noite. Leve a tua cruz, meu irmão.
Arabagaçuriandarás. Leve a tua cruz, não importa o quão difícil seja, diz eu levarei, porque foi eu que aceitei levar essa cruz. Se recuse a desistir de chegar no Calvário, no monte da redenção. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Pega na mão de quem está do teu lado, levanta a mão dele, chacoalha a mão dele e diz: a tua cruz não vai cair, Satanás não vai cortar, você vai levar até o final, você vai chegar no Gólgota. Aramandori agarabassuri andará. Estou sentindo graça do céu. Ninguém vai te colocar tropeço. Deus já tem escape para você. Deus já tem o escape para você. Você vai levar a sua cruz. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus. Satanás investiu contra a tua vida essa semana, mas você vai dizer: eu vou levar a minha cruz e vou trocar ela por uma coroa. Aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não largue a cruz, não largue a cruz, não largue a cruz. Não importa o quão pesada ela seja, não largue a cruz. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que chegando ao Calvário, onde Jesus foi crucificado, estava ali dois com ele, um de cada lado e Jesus no meio. Jesus no meio. Eu estou vendo alguém com a cruz de um lado, eu estou vendo alguém com a cruz do outro lado, mas também eu posso ver Jesus no nosso meio nessa noite. Louvar, levarei. Observe que no meio está Jesus, mas Marcos no capítulo 15, cooperador, versículo 27 ao 28 afirma que Jesus foi crucificado com os malfeitores, 2 salteadores. Quantos? A outra lição que eu tiro aqui é que enquanto Simão, o sirineu, levou a cruz porque foi constrangido, foi forçado, os salteadores também levaram a cruz, mas por estarem condenados. Escute isso. Simão levou a cruz do sofrimento, que transformada seria em vitória por força, por constrangimento. Porém aqueles salteadores levaram a sua cruz de sofrimento por uma condenação. Eles foram condenados. Mas em meio ao cenário da morte eterna, no meio do cenário da condenação eterna, onde eles, expirando, verdadeiramente estavam condenados na eternidade, um dos salteadores olhou para a cruz de Jesus. E quando eu olho para a cruz de Jesus, o negócio muda. A cruz de Cristo salva. Quando um dos salteadores olhou para Jesus crucificado no meio, para a cruz de Jesus, a Bíblia vai dizer que o que estava à sua esquerda começou a blasfemar de Cristo. Preste muita atenção. E começou a dizer: se tu és o Cristo, se tu é Deus mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Porém o outro que estava à direita olhou para a cruz de Cristo. E quando ele olhou para a cruz de Cristo, a Bíblia vai dizer que ele repreende o outro dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Rapaz, tu vai morrer. Rapaz, tu foi condenado.
Você não tem temor de Deus, não? Tem gente que pode estar na pior da situação. Ele não quer salvação. Ele não vai querer. Mas esse homem olhou para ele, o repreende, e ele olha para a cruz de Cristo. E ele repreendendo o outro ainda diz: olha, essa cruz que nós recebemos é com justiça. Porque nós recebemos pelos nossos feitos. Nós somos dignos de pagar esse preço. Nós estamos recebendo essa cruz por causa dos nossos feitos. Mas este nenhum mal fez. O ladrão está dizendo: a cruz do Nazareno é diferente da nossa. Preste muita atenção. E voltando-se para Jesus, Lucas 23, 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A cruz dele, do ladrão, era da condenação, mas a cruz em que Cristo estava era da redenção. Lembra-te de mim, Senhor. Ele olhou para a cruz de Cristo. Não largue a sua cruz. Ele olhou para a cruz de Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o versículo 43, o cooperador diz: em verdade te digo que hoje, ei meu irmão, não era amanhã não, hoje estará comigo no paraíso. Quem leva a cruz de Jesus não termina no Gólgota. Quem leva a cruz de Jesus vai chegar no paraíso. Não largue a sua cruz. A cruz que você escolheu, irmão, para tomar, para seguir Jesus, mudou o seu destino. O seu lugar é o paraíso. Você hoje tem uma viva esperança que, se a trombeta tocar agora, a igreja foi arrebatada, sua vida não termina no Gólgota. Seus olhos vão se abrir no paraíso. Eita glória! Sabe por quê? Porque você não largou a sua cruz. Os irmãos estão entendendo que eu estou falando do céu, eu estou falando de salvação. Nós temos que nos alegrar, meu irmão. É o céu, é a vida eterna, é a salvação. Quem toma a sua cruz não volta. Paulo escreveu aos irmãos em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu nasci em Cristo, eu vivi por Cristo e morrerei com Cristo. Eu morri com Cristo. Morri com Cristo. Romanos 6:8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Quem toma a sua cruz morre com Cristo, mas quem morre com Cristo, com Ele viverá. Porque ainda que esteja morto, eita glória a Deus, não largue a cruz, irmão. Chegue até o Calvário. Conheça o monte da redenção, onde tudo termina aqui embaixo, mas onde tudo começa lá na glória. Não largue a sua cruz. Não importa o cenário. Pastor, meu esposo disse que vai largar a cruz. Não largue a sua. Pastor, minha esposa disse que vai largar a cruz. Não tem problema se você não largar a sua. Não largue a sua cruz.
Largar a cruz nos dias de Paulo. Demas, um irmão conhecido, Paulo escrevendo a Timóteo, diz: Demas desviou para o presente século, largou a cruz. Não é novidade hoje alguém largar a cruz, mas se alguém levar a cruz até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu quero perguntar nessa noite: tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou está afastado, quer reconciliar com Deus? Hoje é o dia da salvação. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Deus? Tem alguém nessa noite que quer tomar a sua cruz e seguir após Cristo Jesus? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu viverei por Ti e andarei contigo até o último respirar? Tem alguém nessa noite para Jesus? Poucos querem a cruz, mas eu ainda oro. Estava orando e diz: Jesus, eu ainda creio naqueles que levantam a mão e dizem: eu quero levar esta cruz. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Pergunta outra vez: tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus? Nosso compromisso é com a sã doutrina, é com a palavra, é com a verdade. Você quase não tem ouvido esta palavra. Talvez você nunca ouviu como você ouviu hoje. Mas esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas tem um final diferente. Não largue a sua cruz. Vamos orar? Você vai fechar os seus olhos. Eu vou orar com você. Mas você vai orar ao seu Deus e vai dizer: Senhor, Senhor, eu vi que a tua cruz também foi pesada. Eu quero chegar até o final. Porque Daniel 12:13 diz: tu, porém, vai até o fim. Eu quero ir até o fim, Jesus. Todos aqueles que querem ir até o fim, coloca a mão no teu peito. Feche seus olhos, não olha para ninguém. Para ninguém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, sob a luz da tua palavra, nós estamos. Recebemos, Senhor, a tua mensagem. E com a força dessa comida, caminharemos 40 dias e 40 noites. Porque a tua palavra é escudo. Tua palavra, Senhor, viva é. E é também eficaz. Todo aquele que em teu peito, Senhor, tem a sua mão, concorda comigo e comigo liga, que quer chegar até o final, sem nunca apostatar, desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como disseste a Josué. E tu disseste a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não desvie, não te aparte do livro desta lei. Eita, Senhor, não nos deixe recuar, não nos deixe mudar a mensagem. Não queremos ser, Senhor, dos que se vendem, mas queremos levar, Senhor, essa mensagem.
esse evangelho puro até o fim na vida, vivendo cada dia essa palavra no nosso passo a passo, acordando, andando pelas ruas da cidade, no trabalho, fora da cidade, longe dos olhos dos nossos irmãos, em qualquer lugar. Jesus, queremos ser sal, queremos ser luz, queremos permanecer do lado de dentro da porta estreita e do caminho apertado. Ajuda, Jesus, ajuda a tua igreja, ajuda-nos, Senhor, a levar esta cruz. Espírito Santo Consolador, tua presença é tudo, é a tua presença que não nos deixa, Senhor, dizer eu não vou. É a tua presença, Senhor, que não nos deixa dizer eu não tenho. É a tua presença que não nos deixa dizer não há o que buscar. É a tua presença que faz a gente nos levantar do pó e dizer irei ter outra vez com meu Pai. É a tua presença, Senhor, que faz a gente colocar, Senhor, vertizear de lado e saltar e bailar e se alegrar por termos ela em nossa vida. É a tua presença, Espírito Santo, que não nos deixa perder o verdadeiro propósito de estarmos na tua casa. Nós não estamos aqui pelo nosso dom, nós não estamos aqui pelo que eu quero ou pelo ministério que eu recebi ou recebemos do Senhor. Nós estamos aqui porque levamos a cruz e sentamos aos pés do bom mestre, do Salvador, para ouvir e aprender como Maria sentou em Lucas 10. O verdadeiro discípulo é aquele que sabe assentar para ouvir, e a tua palavra diz que o discípulo ouve as suas palavras e põe em prática, e nós queremos praticar as verdades que ouvimos e compreender que é difícil mesmo, que é pesado mesmo, mas tem propósito e o final é diferente, porque naquele dia as lágrimas que agora descem serão enxugadas, todas elas os nossos olhos. Naquele dia, Senhor, a noite sombria e escura, que sentamos na beirada da cama chorando para ter um abraço, naquele dia, Senhor, naquele lugar não haverá noite, e os seus olhos, Senhor, estarão postos sobre nós de uma maneira ímpar, e sentaremos à mesa contigo e cearemos com o Senhor na grande boda do Cordeiro. Senhor, dá-nos força mais uma vez, dá-nos força outra vez para vencer midianita, amalequita, filisteu, a nossa carne, o nosso ego, vencer este mundo, vencer o querer humano, negar-se a si mesmo, aborrecer a nós mesmos, para que o Senhor cresça e apareça na nossa vida dia após dia. Queremos ir até o fim, Jesus. Queremos ir até o fim, Jesus, como Daniel foi. Queremos ir até o final, como o Senhor foi. Expirou, mas entregou na mão do Pai o seu Espírito. Queremos ir até o final. Sabemos que o nosso espírito, a nossa alma estarão nas mãos do Pai. Eu oro com a tua igreja e pela tua igreja nessa noite. Dá-nos força, Senhor, dá-nos a graça de ir até o final, sendo crente que tu queres que nós sejamos. É o que eu te glorifico e te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Eu quero que você olhe para 3 irmãos e diz: vai até o fim, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai até o fim, meu irmão.